passaporte para o inferno. A maioria dos seres humanos não se importam com o que vai chegar com a morte do corpo. Caminham pelo caminho espaçoso, que conduz ao inferno. O que importa para a maioria é só trazer o prazer momentâneo para o corpo, não se importando com as consequências que irão vir com a desobediência aos mandamentos de Deus. Já no Antigo Testamento está escrito o que vai acontecer com todos os que não querem obedecer os mandamentos de Deus. Vamos ler no livro dos Salmos 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Essa será a recompensa dos que rejeitam a palavra de Deus. A maioria das pessoas não estão interessadas em escapar do inferno de fogo em vida. Pensam assim: o que vier para mim depois da morte é lucro. Seguem o caminho largo, onde a maioria estão caminhando, não se importando com o lugar que se termina o caminho largo, que é o inferno. O passaporte para o inferno é o pecado. Os que já chegaram no final do caminho largo, com a morte do corpo, já chegaram no destino final da vida de pecados, que é o inferno. Sempre eles ficavam renovando o passaporte para o inferno todos os dias, sem se importarem em abandonar o passaporte para o inferno, que é o pecado. Continuaram na prática dos prazeres carnais que desagradam a Deus. Para se entrar no inferno não precisa de visto. Ninguém vai só fazer turismo no inferno. Lá só tem vermes, lá só tem fogo que nunca se apaga. Jesus disse assim do inferno no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. No inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Os que já moram no inferno acreditavam que o inferno não existe, achavam que o inferno era só um conto de fadas, achavam que morreu acabou. Muitos até zombavam de Deus, de Jesus Cristo, não podiam ouvir alguém falar de Deus, que já ficavam irados. Se alguém escrevesse um comentário falando de Deus, já escreviam a resposta criticando a Deus. Agora nesse exato momento, eles estão no inferno chorando, sendo atormentados com o fogo do inferno que nunca se apaga. Onde está a braveza agora? Onde está a zombaria da palavra de Deus? Agora eles acreditam que Deus é amor, mas também é justiça. A justiça de Deus está sendo feita. Preferiram o inferno. Para o inferno foram, porque é só o corpo que morre, o espírito que mora no corpo humano não morre. Com a morte do corpo, o espírito que mora no corpo humano é eterno. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus disse assim: vocês têm que obedecer a Deus, porque Ele tem todo o poder de lançar no inferno a alma, também o corpo. Prova que o ser humano tem alma, que é eterna. Os que se entregam aos prazeres carnais que desagradam a Deus, acham que estão tendo vantagens nesta vida passageira da terra. Puro engano. Ninguém sabe quando será acolhido da terra. Com a morte do corpo, o dia da prestação de contas pode chegar a qualquer momento. Com a morte do corpo, vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, vindo depois da morte o julgamento de Deus. A vantagem de quem não quer obedecer os mandamentos de Deus é momentânea, porque depois da morte o castigo de quem não quer obedecer os mandamentos de Deus será o inferno de fogo. A vida na terra é passageira, passa muito rápida. A segunda vida no inferno é eterna. Pense bem nisso.
ficar para sempre no inferno, só vendo os vermes do inferno. Para onde se olha no inferno, só se vê o fogo do inferno que nunca se apaga. Ainda depois do inferno, o pior está por vir, que é o lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tem que obedecer à palavra de Deus, para se escapar do inferno. O apóstolo Paulo escreveu assim, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8. Irmãos, nós exortamos vocês, que do jeito que ensinamos vocês, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dados pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Vocês não podem participar dos prazeres carnais que os gentios praticam. Eles não conhecem a Deus, porque Deus não os chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas, sim, a Deus, que nos deu o Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que a vontade de Deus é a santificação do corpo, da alma, do espírito. Tem que abandonar a prostituição, que é praticar relações sexuais entre os solteiros. Tem que abandonar os vícios, tem que abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem. Deuses feitos por mãos humanas não podem salvar ninguém do inferno. O apóstolo Paulo escreveu para não seguir o péssimo exemplo dos ímpios, que não querem obedecer os mandamentos de Deus. Ele disse que Deus não nos chamou para continuar na imundícia do pecado. Ele disse que Deus quer mudança de vida. Ele disse que, quem despreza os ensinamentos dele, está desprezando a Deus. Prezado ouvinte, obedeça o que o apóstolo Paulo escreveu, ponha em prática na sua vida. Não siga o péssimo exemplo dos que não querem obedecer os mandamentos de Deus. Você tem que se preocupar com a sua alma, que precisa ser salva do inferno. O apóstolo Paulo escreveu que, quem despreza a palavra de Deus, despreza o próprio Deus. A consequência irá vir depois da morte do corpo, que será o inferno de fogo. Você que ouve essa mensagem, entregue a sua vida para Jesus hoje, se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus te mandou fazer. Leia no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: ensinem o meu evangelho, quem crer e se batizar será salvo. Quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo te mandou fazer. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Converse com Jesus Cristo hoje, Ele te ouve. Jesus não é uma estátua de gesso, vendida em uma lojinha. Leia na sua Bíblia o que Jesus falou. Faça o que Jesus mandou. Não faça o que Jesus Cristo não quer que você faça. Pense nisso, ouvinte, porque um dia você vai ficar frente a frente com Jesus Cristo. Que você vai sim. O Espírito Santo sempre vai te lembrar de tudo que você ouviu nessa mensagem.